E começa mais um episódio da temporada Brasileiros pelo Mundo. Hoje é a vez da Aline compartilhar as suas experiências, a sua rotina de vida e os desafios de morar na Itália. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha com todo mundo e ativa o sininho para nunca perder nenhum vídeo que rola por aqui. Eu sou Michelle Safi, bem-vindo ao meu canal. Aline, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, compartilhar um pouquinho da sua vida e da sua história aí na Itália. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada. Prazer é meu. Tô super feliz de poder contar um pouquinho da minha vida aqui para vocês. Conta pra gente, Aline, primeiramente, se apresenta um pouquinho pra gente te conhecer, como que era a sua vida aqui, o que você fazia, onde você morava. Sou brasileira, paulista, me formei em turismo em 2003, em São Carlos, e depois disso fui trabalhar na hotelaria e trabalhei 17 anos na hotelaria. Enfim, antes de eu me mudar para a Europa, eu estava na casa dos meus pais e resolvi fazer uma outra faculdade. Eu estava estudando nutrição. Por que eu decidi mudar para a Europa? Porque eu já tinha quase 40 anos, eu estava com 38 anos e só estudando. E o Brasil ficou numa situação ruim, principalmente na minha área, na hotelaria. E eu decidi me mudar para cá para trabalhar e estudar. E foi isso que aconteceu. Eu estou aqui, já vai fazer 2 anos. Aline, antes de você morar na Itália, você comentou comigo que você estava em Portugal. Como é que foi esse seu processo de mudança para Portugal e por que depois você escolheu ficar aí na Itália, na região que você está hoje? Enfim, eu gostei da minha oportunidade, da minha vida lá em Portugal, mas eu estava querendo um pouco mais, porque eu queria um pouco mais de desafio, sabe? Então, eu tinha esse meu melhor amigo aqui na Itália, que eu já estava cansada de morar em Portugal, porque eu estava muito sozinha. Eu ficava muito sozinha lá, sabe? E aí esse meu melhor amigo falou, vem morar aqui e tal, e eu tinha os meus papéis, e por que não? Por que não? Então vim, e na verdade eu não escolhi, né? Eu não escolhi a região onde eu vim morar aqui porque ele mora aqui, e é a região do sul da Itália, mas eu também, isso influenciou muito. Se ele morasse, por exemplo, lá no norte, onde faz frio e não tem praia, eu gosto muito da praia, eu não viria. Então, na verdade, eu uni o útil ao agradável. A amizade, super amizade que a gente fez lá em Portugal, com essa, né, com a ausência de algumas coisas onde eu morava, em Portugal, que aqui na Itália juntou tudo. A gente mora na praia, é o meu melhor amigo, adoro ele, a gente se dá super bem. Então, eu tenho uma companhia que me faltava muito lá em Portugal. Então, foi isso. Também estava cansada de umas coisinhas lá de Portugal, dos salários, dos trabalhos, sabe? Então, eu achei que fosse porque não consegui trabalhar ainda, mas aqui fosse me agregar muito mais. E, na verdade, agregou. Aprendi um outro idioma. Hoje eu falo o italiano, assim, posso conversar com qualquer pessoa na rua, que eu já falo super bem. Então, poxa, só de estar aqui esses 3 meses esperando a oportunidade de trabalhar, já consegui alguma coisa, já consegui falar um outro idioma, entendeu? Então foi isso. E para mim é fácil, né, Michelle? Porque eu tenho a documentação, então para mim não teve nenhum problema. Eu tive problema, na verdade, com as minhas malas, que eu contratei uma empresa, porque não dá para levar tudo no avião, porque eu vou low cost e tal, custa caro, a valisa, as malas. E a companhia que eu contratei de transporte de mala perdeu uma mala minha. Eu tive um trabalho gigantesco para resolver. Enfim, resolveu, ainda bem. Aline, como é que foi o processo de mudança? Quando você realmente decidiu ir para a Europa, né? O primeiro lugar que você foi para Portugal. Como é que foi esse processo de mudança com relação à documentação? Como que você organizou isso tudo?
Tá, então para mim foi tudo muito fácil, porque eu já tinha, quando eu vim para cá, a minha cidadania italiana, o passaporte europeu. Então eu terminei lá as minhas provas na universidade e resolvi vir para cá e avisei minha família. E foi assim, 20 dias. Comprei meu bilhete e vim. Foi tudo muito rápido. E cheguei aqui sem problema nenhum, porque eu tenho os meus documentos, né? E como eu disse para você, eu consegui trabalho depois de 4 dias que eu cheguei lá em Portugal. Eu nunca tive problema nenhum em conseguir trabalho. Eu não sei se é por causa do documento. Eu acho que com certeza deve ser, porque as coisas ficam muito mais fáceis. Eu não tive problema nenhum, foi tudo super, super rápido, assim. Como é que foi o processo de mudança, Aline, de Portugal para a Itália? Conta pra gente como é que foi essa adaptação quando você chegou aí, em que região da Itália que você tá? Então, eu tô no sul da Itália, na região de Puglia, que é um lugar lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, uau, é aqui mesmo que eu quero morar. E a adaptação, Michele, para mim, que eu já morei em outros países, né? Já tinha morado na Espanha, já morei na França, morei em Portugal. Então, assim, aqui, para mim, foi até meio que uma surpresa, porque eu achei, assim, de verdade, eu não gosto de ficar muito falando sobre isso, mas, enfim, eu achei que a Itália me acolheu muito melhor do que Portugal. Portugal é um país onde eu falo meu idioma, mas que as pessoas ainda têm um pouco de... Eu não vou dizer que é um preconceito, mas elas ainda têm um pouco de... Uma coisa de nós somos portugueses, vocês são brasileiros, sabe? É uma coisa que ainda existe em Portugal. Tenho muitos amigos brasileiros que moram em Portugal e que sentem isso. Então, eu achei incrível. Eu adoro a Itália. Eu estou completamente apaixonada. Eu tenho um monte de projetos para fazer aqui e eu estou muito feliz. Muito mais feliz do que estava lá em Portugal, por exemplo. E como é que é a sua rotina aí, Aline? O seu trabalho, o seu lazer, amigos, estudos? Como é que é um pouquinho? Conta pra gente. Tá, então é o seguinte, como eu cheguei aqui dia 1º de fevereiro. Na Itália, onde eu tô hoje, aqui em Bari, na região da Puglia. Eu cheguei aqui 1º de fevereiro e qual era a proposta de eu vir para cá, né? Eu estudar um pouco de italiano, eu não falava italiano, então eu fiquei um mês em casa, escutando televisão, escutando rádio, fazendo liçãozinha em aplicativo e tal, e o meu amigo só fala italiano, ele fala um pouco de português, mas fala aquele português mal de gringo, sabe? Parece índio. Enfim, então a gente falava italiano. Aí, depois de 20 dias, quando eu já estava mais ou menos, né, no esquema da Itália, de falar italiano e tal, consegui 3 entrevistas em 3 hotéis. E as entrevistas ficaram marcadas para a primeira semana de março. E o que aconteceu? A primeira semana de março foi quando tudo fechou aqui, por causa do coronavírus. Então, eu não trabalhei, eu ainda tenho o feedback dessas empresas que era para eu estar, né, que era para eu ir fazer entrevista e tal, que eu não fui, mas eu sempre mantenho contato com eles e eles me falam, Aline, espera um pouco, as coisas vão melhorar, a gente vai te chamar, a gente precisa, a hotelaria vai voltar. Então, eu trabalho na hotelaria, né? E a hotelaria e o turismo, infelizmente, foram os serviços, as atividades mais afetadas por causa disso tudo. Mas eu já tive, inclusive essa semana e a semana passada, já tive notícias de que vai voltar e de que eles querem, que eles precisam. Aqui tem muito o turismo na Itália é enorme, é gigante. Então, isso que me faz, assim, ter bastante esperança de que vai ser possível, sim, trabalhar e poder continuar a vida aqui. Né? E nesse um mês antes de tudo fechar, né, de acontecer tudo isso que aconteceu, o que você fez? O que você chegou a conhecer aí? Quais foram as experiências que você conseguiu ter nesse curto período aí? Compartilha com a gente. Eu viajei muito aqui na região onde eu estou. É uma região linda. Eu conheci vários lugares e, de verdade, é um lugar maravilhoso. Eu cheguei aqui no final do inverno,
né? E é um lugar, é uma região de praia, de litoral, mas eu pude conhecer muitos lugares. Matera, que é uma cidade incrível, que é um patrimônio histórico é considerado pela Unesco um patrimônio histórico, exatamente. Outros lugares aqui, Arborio Belo, Borgonhaça, são lugares lindos e é uma região forte no turismo aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né? E isso, Michele, viajando de carro, ida e volta, daqui da minha casa até lá, passo o dia e volta para casa, porque é tudo muito perto, entendeu? Então, muito bacana. Nesse período que você está aí, o que você sentiu, essas maiores diferenças com relação a custo de moradia? Enfim, o que você pode compartilhar com relação a isso? Por incrível que pareça, o custo de vida aqui na Itália em relação à moradia, por exemplo. Acho que em relação a tudo, tá? Comparado a Portugal, é completamente diferente. O custo de vida aqui é muito mais baixo do que viver em Portugal. E eu não cheguei a trabalhar aqui, mas os salários aqui são bem superiores aos salários de Portugal. Por exemplo, em Portugal, eu vivia com mais 3 pessoas num apartamento, cada um tinha o seu quarto, e a gente pagava pelo nosso quarto. Eu pagava 350 euros pelo meu quarto, e aí tinha mais 2 pessoas, né? Éramos 3. Mais 2 pessoas que também pagavam 350 euros cada quarto. Eu cheguei a morar até em alguns lugares que uma menina pagava um pouco mais caro do quarto dela, mas a média era mais ou menos essa, sabe? 350, 400 euros pelo quarto para dividir um apartamento. Aqui na Itália, eu moro num apartamento. Tudo bem, só tem um quarto, mas a gente mora num apartamento que é dentro de um condomínio de lazer, tem piscina, tem quadra de squash, tem quadra de tênis, tem a praia, tá aqui na frente da minha casa. Eu tô aqui na cozinha da minha casa, a praia tá aqui. Então, a gente paga de aluguel aqui 500 euros. Aline, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando você chegou aí na Itália? O idioma foi a maior dificuldade no começo. Eu não conseguia me comunicar direito, eu tinha uma noção muito básica, breve do italiano, sabe? Então, isso foi assim, foi difícil, porque você quer falar com as pessoas e você não consegue. E você consegue falar em outros vários idiomas, mas no idioma deles não. E aqui eles só falam italiano. E isso foi também um impulso para eu desenvolver o italiano, sabe? E no começo foi bem difícil, mas agora já está bem melhor. Agora, eu não posso dizer muito em relação a outras coisas, porque eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar aqui, então eu não sei, mas eu quero muito saber como é que é trabalhar aqui. Mas os italianos, pelo menos aqui no sul da Itália, dá para sentir que eles são mais acolhedores. Aqui você vai, por exemplo, às vezes eu saio aqui, eu vou caminhar, eu moro num lugar que é um pouco distante da cidade, eu vou caminhar até a praia, e aí eu lembro que eu tenho que comprar alguma coisa, só que eu não tenho muito dinheiro, meu dinheiro não deu, por exemplo. E as pessoas falam assim, não tem problema, leva e amanhã você paga. Onde que na Europa você faz isso? Aqui onde eu tô, dá para fazer isso. Então, já dá para sentir um pouco como são as pessoas, sabe? As pessoas são... E mesmo as pessoas que eu conheço, que são amigas, são do círculo de amizade desse meu amigo, elas me trataram muito bem, elas me acolheram muito bem. E elas sempre me perguntaram, você prefere falar em qual idioma? A gente também fala inglês. Você quer falar inglês para você ficar mais à vontade? E eu nunca falei, não, eu quero falar inglês. Não, vamos falar italiano para a gente poder, né, ir convivendo. E é isso. Quais são os seus projetos futuros, Aline? Você pretende ficar aí na Itália? Já está pensando em mudar para algum outro lugar? Quanto tempo você pretende ficar aí? Como é que é isso? Ai, essa é uma pergunta, uau, difícil. Mas assim,
Eu gosto muito daqui, muito, muito, muito mesmo. Tenho projetos, óbvio, tenho um projeto para ficar aqui. Eu pretendo abrir a minha empresa aqui na Itália. Aí você me perguntou, você quer ficar aqui para sempre? Não sei se para sempre. O meu sonho, o sonho da minha vida sempre foi fazer o verão na Europa e o verão no Brasil. Para mim isso seria perfeito, seria perfeito. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, é o meu país. E eu queria muito também ter a oportunidade de trabalhar lá e também fazer o contrário, entendeu? Levar europeus para o Brasil. E por que não? Então, o meu projeto é esse. Aline, na nossa última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente os seus conselhos. O que você aconselha para os brasileiros que têm o sonho e têm a vontade de morar fora do Brasil? Eu acho que é tudo muito relativo, assim. Depende de onde você vai morar, depende do que você quer fazer, depende de quais são as situações. Eu acho que você tem que ter as coisas organizadas, tem que ter papel para morar fora. Aqui na Itália, por exemplo, não adianta você vir aqui, brasileiro que não tem documentação para morar aqui. Se você não falar italiano, então esquece. Então, assim, eu acho que tem que se organizar. Se você vir para estudar, ótimo, maravilhoso. Se você tem a oportunidade de vir estudar na Europa, eu acho que isso sim é muito valoroso, sabe? Que vale muito para o seu currículo, como experiência de vida. A experiência de vida de morar na Europa não eu acho que é imensurável. Aline, adorei te conhecer, queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Quero te desejar toda a sorte do mundo, que você seja muito feliz aí e realize e conquiste todos os seus sonhos. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, eu adorei. Obrigada a você. E eu te espero aqui na Itália. Super beijo. Até mais. Beijo, obrigada. Bom, e qual é a região da Itália que você mora hoje? E depois você me... De novo, nada disso, peraí. Só que você pode me ajudar a errar um pouquinho, né? Senão a gente não tem making off no final, por favor, tá? Vai! Não, deixa eu te fazer a pergunta inteira, então, e você completa, porque eu falei também no meio do caminho, gente. Como é que a pessoa vai responder a pergunta? E como é que é a sua rotina aí hoje, Aline? Como é que você já... De novo. Vamos acabar, gente. E ela não errou nada. É outro vídeo. Sem making off, gente. Eu tô falando que a gente já pode trabalhar em CNN, Globo News, esse negócio.